formação da elite globalista, além da involução, da queda na filosofia, do avanço científico a ponto de fazer crer que o dado espiritual é desnecessário, é falso, um anticlericalismo, nós vamos ver todo o caráter esotérico, ocultista, de sociedade secreta, e a evolução financeira que gera essa elite financeira, a evolução econômica que gera essa elite financeira, que é a mais rica do mundo, de toda a história da humanidade, e que vai dominar o Ocidente no século XX e XXI. Vamos ver junto essa história, vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. Nós estamos juntos novamente para conhecer os grandes desafios para o cristão no século XXI. Essas coisas que estão nos interpelando e nós precisamos entendê-las. Algumas pessoas não estão com dificuldade de entender qual é o sentido dos nossos últimos vídeos. Nós temos colocado sobre a formação da elite globalista, que hoje comanda todo o Ocidente, estão os principais cargos dirigentes da Organização das Nações Unidas, e nós temos falado sobre qual é que era o ambiente quando essa elite globalista se formou e qual é a mentalidade que ela traz. Isso é muito importante, porque se nós formos ver, essa é a mentalidade que está no domínio da sociedade ocidental do nosso tempo. O Ocidente do nosso tempo, na verdade, pensa assim. E nós vamos ver que é um pensamento que tem problemas. Ele não só é anticristão, mas o cristianismo não faz sentido dentro dele. Porque ele está baseado numa série de equívocos. Nós temos visto aqui, nos últimos vídeos, nós falamos sobre a questão de como parecia, no século XIX, que as leis da gravitação universal explicavam tudo, e como os astros se moviam, como as coisas aconteciam, de modo que não precisaria de um Deus ou de uma divina providência. Mas isso se mostrou equivocado. A matéria clara, a matéria que se conhece no universo, na nossa galáxia, por exemplo, não justificaria ela se manter coesa. Então, o que acontece? Bom, existe algo mais. Hoje a teoria é de que é uma matéria escura, mas não se tem nada dessa matéria escura. Então, o fato é que não se sabe. Falamos do evolucionismo, que não, parecia então que a passagem da matéria orgânica aos seres vivos e a evolução dos seres vivos, de uma espécie ou outra, foi simplesmente uma cadeia de eventos naturais. E nós vimos que não é assim, que os registros fósseis ainda não nos mostraram isso. Há 200 anos que se imaginava que nos iam mostrar, mas não nos mostraram efetivamente. E ao contrário, vão se descobrindo novas coisas, trazendo mais dúvidas. Nessa parte científica, nós vimos antes, ainda na questão da filosofia, a involução da filosofia, a perda das certezas, com o nominalismo de Guilherme de Ockham, depois o caminho de Descartes a Kant e os posteriores a ele, de se duvidar da capacidade do ser humano de conhecer a realidade, de que o que nós estamos vendo, de que a água existe, de que o ar existe, de duvidar de tudo, que foi um método de Descartes, a dúvida universal, e o relativismo que isso gerou, a dúvida sobre a realidade, a incompreensão da realidade, a dúvida sobre a capacidade racional do ser humano. Outras questões científicas também foram mudando, mas e no século XX também, a questão dos átomos, Então, tudo, se nós descobrirmos, se acreditava então no século XIX, as partículas fundamentais, nós vamos descobrir como toda a matéria é constituída, toda a matéria, todas as coisas, a madeira, o aço, as roupas, o linho, o algodão, o plástico, a gasolina, os óleos, todos tem partículas menores, e tem as partículas fundamentais, e nós vamos descobrir que toda a matéria, tudo que existe, é simplesmente uma aglomeração em proporções diferentes dessas partículas menores. E quando vem o século XX, se descobre a física quântica, um nível subatômico real, aí se verifica que não é assim. Que a matéria subatômica, os prótons, os nêutrons, os quarks, os fótons, os elétrons, os bósons, se comportam de maneira absolutamente diferente do que se imaginava ser possível. Tanto os fótons quanto os próprios elétrons às vezes se comportam como onda e às vezes se comportam como partícula e passam de um a outro, e o colapso do vetor de estado. Várias coisas que absolutamente não acontecem no mundo macroscópico e que
na verdade não se entende como acontece no mundo microscópico, só que já está vindo, microscópico, vamos dizer melhor, subatômico, né? Nível quântico. Só que é assim, o que se detrai daí, o que o professor Wolfgang Schmidt, especialmente, detrai daí, é de que, bom, nós temos que nos dar conta de que tem que existir algo mais. Não existem só essas partículas subatômicas. Isso não é tudo, tem alguma coisa a mais. Apenas no mundo macroscópico, no mundo nosso visível, pode parecer que a matéria ela tem uma lógica, uma integração, assim, que parece que ela é tudo. No nível subatômico, vemos que não é assim, não dá, nós não conseguimos chegar a uma explicação, não conseguimos compreender. E o Wolfgang Schmidt diz que, bem, toda a matéria macroscópica é constituída de matéria subatômica, né? De partículas menores e menores. Então, essa estranheza, ela está também nos objetos da nossa volta, de modo que tudo no universo está a clamar algo que vai para além da matéria. Só que isso é um entendimento que se tem hoje, no século XXI, depois do século XX. No século XIX, quando se forma a elite globalista, se entendia que a matéria é tudo. E essa é a grande característica da mentalidade que forma a elite globalista. O entendimento de que a realidade que existe é essa, não existe o espiritual, não existe, ou se existe o divino, ele é incognoscível, mas ao contrário, essa matéria aqui, ela é cognoscível, e nós temos que nos focar nela. Nós temos que nos focar nisso. E outra coisa, não tem nada que esperar que um Deus vai nos ajudar, não. Nós temos que melhorar a vida do homem sobre a Terra, e nós somos capazes disso. Se o ser humano parar, se voltar para si mesmo e procurar olhar para os seus problemas e se unirem os seres humanos para superar os seus problemas, ele vai superar todos os problemas. Não há mal que vá subsistir, não. Ao contrário, nós podemos construir uma sociedade, uma realidade em que tenha todos os bens. Para nós católicos, isso contraria aquela realidade fundamental de que nós estamos numa realidade decaída por causa do pecado original. Não é possível voltar a viver num mundo ideal sem problemas. Mas essa mentalidade imanentista, materialista do final do século XIX acredita que sim, que se pode superar todos os problemas. Hoje nós estamos até já muito mais com o pé atrás, com isso, muito mais reticentes, porque nós vimos o que aconteceu na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, esses ideais. Ah não, o ser humano vai superar todos os males, vai se unir. Não, ele acaba fazendo guerras piores ainda, guerras e guerras e guerras, como nunca houve antes na história da humanidade. A ciência evolui, 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 mas daqui a pouco vão surgindo vírus cada vez mais graves. O ser humano supera algumas doenças, mas surgem novas. Bom, o ser humano agora é mais longevo, mas descobrimos outras doenças da idade, né? O Parkinson, Alzheimer. Então, esse caminho para a perfeição do ser humano, ele se mostra completamente diferente daquilo que se acreditava. Ah, não, que é simplesmente o supremo bem, nós temos que caminhar para o supremo bem, tudo ia dar certo, o futuro da humanidade ia ser brilhante. Nós ainda vamos ver textos que vão falar de como se imaginava que ia ser essa realidade, esse futuro brilhante sem problemas. Mas essa era a mentalidade, e que não tinha espiritual, a igreja, as coisas espirituais da igreja não têm razão de ser, oração, penitência, jejum, tudo aquilo que Nossa Senhora pede em Fátima, confissão, Eucaristia, Santa Missa, tudo que é espiritual. A igreja pode ajudar a fazer caridade, a igreja pode ajudar a incutir no ser humano esses ideais de bem comum, de fraternidade, de igualdade, de solidariedade, de paz, de tolerância, de relativismo moral, de relativismo religioso, indiferentismo religioso. A religião pode ter um papel bom nesse sentido. Essa é a mentalidade. A mentalidade, nós dissemos, então, é um elemento muito importante para a formação dessa elite globalista, mas não é o único elemento. Existem outros. Mais ou menos relacionado com isso, começam a surgir na modernidade, também com uma culminância no século XIX, as chamadas sociedades secretas. Grupos secretos que têm, principalmente no início, algum substrato espiritual, mas elas fazem uma perversão fundamental da ideia do espiritual, e que tem raízes mais antigas. O grande insight para essa ideia de que eu me dei conta está nesse livro aqui,
A História Secreta do Ocidente, do Nicholas Hagen, que é um livro que conta a história da sociedade secreta. Então, o subtítulo é esse, né? A influência das organizações secretas na história ocidental da Renascença ao século XX. Ele vai contar a história das diversas sociedades secretas, já desde o final da Idade Média, alguns precedentes, mas ele tem uns apêndices que ele fala de antecedentes disso desde o Antigo Testamento. E o Hagen me ajudou a me dar conta do seguinte: diante da realidade do espiritual, do sobrenatural, existem duas posturas possíveis, né, genericamente falando. Uma postura, que é a postura judaico-cristã, oficial, que é verdadeira, que é o seguinte: bom, existe um Deus todo-poderoso acima de tudo, criador de tudo, providente, que é pessoa, né, ou pessoas, né, a Santíssima Trindade, e ao ser humano ele vai servir a esse Deus. Esse Deus comanda as coisas. Então o ser humano ele vai se encaixar numa ordem criada por Deus e vai tentar fazer o seu melhor nessa ordem, mas se submetendo às leis gerais que Deus dá e procurando fazer a vontade de Deus, né? Procurando fazer o bem, aquilo que é a ordem moral, a lei natural que esse Deus institui. Enfim. E existe uma outra postura que vê menos um Deus todo-poderoso como vê realidades espirituais de bens e forças espirituais e poderes espirituais que o ser humano pode, de certa forma, usar ou manipular. Um conhecimento secreto que ele pode aprender e usar como fonte de poder. Então, uma falsa visão do espiritual. Um espiritual que poderia servir ao ser humano. Em vez de estar tudo a serviço de Deus, se o ser humano adquirir certos conhecimentos, certas técnicas, certos conhecimentos secretos, ele vai ter um poder e usar essas forças espirituais ao seu bel prazer. E isso dá origem a toda uma espiritualidade falsa que vai se desenvolver ao longo dos séculos com o maniqueísmo, com o gnosticismo, e que quando chegar no final da Idade Média e na Renascença, vão gerar essas sociedades secretas com essa ideia de poderes espirituais, de gnosticismo especialmente, de esoterismos, que o ser humano, aquele grupo secreto, vai manipular. Na formação da elite globalista, isso está muito presente. Essa elite pensante, que já é materialista, que já está descrente do espiritual, que já está totalmente contra a Igreja Católica e o cristianismo em geral, mas ela tem alguma coisa de pactos secretos, de conhecimentos secretos, conhecimentos ocultos, alquímicos, né, de alquimias, de astrologia, de conhecimentos secretos espirituais que o ser humano poderia usar. Estou me recordando agora no livro A Transmutação da Alquimia, sobre o Sir Isaac Newton, que mostra não só de Newton, mas de Bacon e de outros pensamentos, John Dee, que estavam no início dessa chamada nova ciência, da ciência da modernidade, mas que na verdade tinham a crença de várias crenças esotéricas e alquimistas, que às vezes eles não defendiam publicamente, mas acabavam acreditando. Novamente, vale muito a história secreta do Ocidente, do Nicholas Hagen sobre isso. Também o livro A Fé Revolucionária, do James Billington, também é uma obra muito boa que vai mostrando os grupos revolucionários todos e influências esotéricas e crenças não cristãs que se inserem nesses diversos grupos. Então, essa mentalidade, o fato de se gerar essas sociedades secretas, alianças e grupos que têm uma lealdade secreta, desconhecida do grande público, que defendem um conhecimento que é só daqueles grupos. Um outro fator é uma mudança, é a formação de uma elite financeira. Na Idade Média, a circulação da riqueza era muito limitada por causa da insegurança, das invasões bárbaras. E quando se vai superando isso, vão surgindo novas técnicas econômicas que permitem a formação de uma elite bancária, que se torna rapidamente muito rica, muito multimilionária, a criar um fenômeno que pela primeira vez na história da humanidade acontece. Os estados e os soberanos dos estados se tornam endividados, ficam endividados para com essa elite econômica bancária. Na Europa, acima de todos, os Rothschild. Isso está culminando exatamente nesse século XIX. Então, já não importa mais o que o soberano quer. Aquele soberano, seja ele um monarca,
hereditário, seja um parlamento, seja uma república, um presidente, ele não responde ao povo que o elegeu, ou ao povo que o aclamou, ou ao povo por quem ele é responsável enquanto rei. Não, ele tem uma outra pauta, que é mais ou menos secreta, que é a pauta daquela elite financeira de quem ele depende. E essa elite financeira se torna uma mão invisível que passa a fazer exigências de qualquer soberano que seja presidente, parlamento, primeiro-ministro, rei. Então, a ascensão do poder desta elite financeira é um outro elemento fundamental nesse caldo que nós temos no final do século XIX. Esse grupo financeiro, ele vai ser o braço financeiro, vai ser o braço econômico, vai ser o braço que vai dar sustentação da capacidade de ação dessa elite globalista. Que vai ter um braço científico, né, um braço filosófico, os mentores intelectuais, que vão ter aquela mentalidade que nós já dissemos. Outros ramos da atividade econômica, outros ramos fundamentais, vão se unir à atividade propriamente bancária e econômica. Né? Falando dos Rothschild na Europa, então, não só esse livro do Nicholas Hager, mas outro livro do Nicholas Hager, esse aqui, A Corporação, diz a história secreta do século XX e o início do governo mundial do futuro. Ele vai mostrar isso, vai mostrar como os Rothschild, depois Rockefeller e outros se tornam senhores da economia do mundo e vão formar essa nova ordem mundial, a elite globalista. Muito nesse sentido, dos vínculos econômicos à dependência econômica. Também os livros do Alexandre Costa, a Introdução à Nova Ordem Mundial, o Brasil, a Nova Ordem Mundial, ele também aborda isso. Como essa história aconteceu nos Estados Unidos, sem falar da elite globalista propriamente dita, mas só mostrando a ascensão do poder de 4 grandes magnatas. Tem esse livro aqui do Charles Morris, Os Magnatas, conta a história do John D. Rockefeller, magnata do petróleo, o J.P. Morgan, do sistema financeiro, né? Então ele vai ser a elite bancária dos Estados Unidos, né? Vai ser a família dele, Jay Gould e Andrew Carnegie, também os magnatas do ferro, do aço e das ferrovias. Então todas essas áreas fundamentais, esses grandes magnatas nos Estados Unidos, na Europa, vão tendo um tal domínio econômico que o Estado já depende deles. E eles vão ser o suporte financeiro da nova ordem mundial, da elite globalista. Assim nós estamos vendo, é assim que vai se formando. Bom, nós temos que parar por aqui, mas estamos vendo então quem é essa elite globalista e como ela se formou e como ela tem ideais tão refratários ao cristianismo, tão anticristãos até, que hoje dominam o Ocidente. Deus abençoe a todos, a paz de Jesus e até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.